Vamos abrir, meus amados, em Gálatas. Como os amados sabem, nós estamos, meus queridos, dando continuidade à nossa série de mensagens. E nós estamos abordando sobre a vida cristã, uma vida em ruptura. Nós iniciamos vendo que o cristão ele tem que romper com o passado. Quando o presbítero Gerson esteve trazendo a primeira reflexão, nosso primeiro episódio, domingo passado nós vimos com o presbítero Eurix, rompendo com o mundo, baseado em Romanos 12, versículos 1 e 2. E hoje, meus amados, nós vamos ver sobre rompendo com o eu, rompendo com nós mesmos. E baseado na carta aos Gálatas, capítulo 2, vamos ler, meus queridos, a partir do versículo 15. Eu peço que, por gentileza, os amados se coloquem de pé, com toda a reverência, a palavra do nosso Deus. Sabemos que, claro, embora sentados possamos estar, mas é um ato também que nós podemos estar nos colocando diante do Senhor na leitura da sua palavra. Do versículo 15 ao versículo 21, nos diz: Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, somos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Soberano Deus, obrigado, Deus, pela noite que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai, para te adorar, para te glorificar, para te prestar culto, Senhor, como igreja, como comunidade, como um corpo santo e vivo que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Obrigado, Deus, por cada vida. Fala, Pai, aos nossos corações, aplica a Tua palavra em nós, Deus, e que nós possamos viver essa palavra e não somente ouvir, meu Pai. Trabalhe em nós, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Meus queridos, se vocês, por acaso, espero que sim, já leram a carta aos Gálatas, vocês devem se lembrar, se ou não, procurando por aí, vocês podem ver que essa carta vai tratar também sobre escravidão, no capítulo 5. Iniciando esta introdução, eu sei que os amados sabem, as crianças daqui a um tempo vão saber quando estiverem estudando a respeito, mas nós que já passamos por uma sala de aula e também talvez pesquisando por nós mesmos, talvez já tenhamos lido sobre a escravidão, que desde os primórdios da civilização humana, nós sabemos que foi um grande problema, a escravidão, que foi colocada, que povos foram conquistados, eram submetidos à servidão, a maltratos, e eram tratados como propriedades de alguém, e impostos sobre estes grande crueldade. Meus irmãos, no Brasil, a escravidão durou cerca de 300 anos. Também, de certa forma, desde a sua colonização no século XVI, a escravidão chegou no Brasil já com a sua colonização e apenas foi instituída com a Lei Áurea da Princesa Isabel. Mas nós sabemos que, embora tenha sido extinta como lei nacionalmente, globalmente, nós sabemos que há muitos lugares, justamente por aí, que há escravidão ainda. Vez por outra, no nosso próprio país, a gente encontra, se depara com notícias de pessoas que foram encontradas em cárcere privado ou sendo maltratadas, trabalhando ali de fato como escravas.
E é incrível, meus queridos, isso que as Escrituras também apresentam de escravidão. O homem, ele não se tornou simplesmente por si só escravo, mas também ele faz do próprio povo, da sua própria carne, escravo dele mesmo. O homem não parou somente na sua escravidão espiritual, ele vai além e agora permite com que isso passe a ser também social e mundial. Muitos continuam, meus queridos, aprisionados. No sentido espiritual, nós sabemos que nós, eu e você, e todo aquele que está sem Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele é um escravo do pecado. Nós antes éramos escravos do pecado, estávamos mortos em nossos delitos, em nossas faltas, meus irmãos. E nós sabemos que muitos que estão sem Cristo ainda hoje estão escravizados nesta situação terrível, que é o pecado. A escravidão, meus amados irmãos, ela é devastadora. O pecado, nós sabemos que corrompeu todas as coisas, que nos destruiu de certa forma, que nos tornou longe de Deus. Embora ainda assim salvos, nós sabemos que nós não somos mais escravos do pecado, mas que ainda somos influenciados por este grande mal. Mas, meus irmãos, a escravidão grande e terrível em nossos corações é a escravidão do ego. É a escravidão do eu mesmo. De que tudo deve ser conforme eu quero. Talvez seja uma das piores, quando Paulo vai falar da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ele expressa justamente estas coisas, essas ações do pecado que partem de dentro para fora. Não é à toa que Cristo diz que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora. Na sociedade colonial, os amados certamente já ouviram a respeito dos senhores de engenhos que existiram naquela época, que eram muito conhecidos nas cidades. De certa forma, eram os doutores ali, os presidentes, os coronéis das cidades. E por incrível que pareça, até mesmo existia nas igrejas coronéis que comandavam aquilo ali. Lá no Alto Sertão Paraibano, eu vim de um local que existia isso na igreja. Em algumas outras que tinham por lá, famílias, né, que permaneciam ali por muitos anos, eram quem comandavam a igreja. Não iam para o conselho perguntar alguma coisa, perguntavam àquela família se poderia ser feito alguma coisa na igreja. Então, desde esses tempos, os tempos coloniais, esses senhores de engenhos, né, quem já foi ali em Areia, por exemplo, vê que tem inclusive lá, né, uma capela que era a capela dos escravos. A escravidão chega a esse ponto de dividir o lugar da adoração, o lugar em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Estes homens, né, indo de encontro às suas próprias paixões, sentindo-se deuses, eles regulamentam a religião e como ela deve proceder. E, meus irmãos, isto é a expressão do pecado que habita dentro de cada um de nós e que, infelizmente, ainda habita dentro destes. Acreditem ou não, sim, ainda existem igrejas hoje desta maneira, por aí afora, em que tem os seus líderes, não líderes espirituais, mas os líderes que comandam, que é quem dá a ordem de fechar e de abrir, que é quem diz quem fica e quem é. Existem essas igrejas ainda hoje, meus irmãos. Como eu disse, eu venho de um meio que isso acontecia lá no Alto Sertão. Isso é a expressão do pecado em nossas vidas. Da mesma forma, quando o eu nos governa, quando nós permitimos com que nós governamos a nós mesmos, nós nos tornamos, meus queridos, senhores de nós mesmos. Nós nos tornamos escravos de nós mesmos e a nossa alma, ela está em um ciclo de autossuficiência de nós mesmos. Sem a capacidade de encontrar a autossuficiência que deve ser buscada em Cristo Jesus apenas. Cristo, ele nos chama para rompermos com isso, para rompermos com essa escravidão de todo aquele que, encontrando-se sem Cristo, ainda infelizmente, meus amados irmãos, são escravos de si mesmos. E isso é o que acontece quando pessoas não reconhecem a obra do Evangelho, a obra de Cristo Jesus em suas vidas, que os liberta, que nos faz entender que não somos nós que devemos governar, é Cristo que deve governar
as nossas vidas, porque nós somos incapazes, meus queridos irmãos. E isso só é encontrado verdadeiramente na pessoa de Jesus Cristo. A pessoa passa a confessar muitas vezes Cristo com a boca, mas como ele mesmo diz em Mateus 15:8, o seu coração, infelizmente, está longe de mim. Enquanto os meios evangélicos por aí afora não existam, talvez até entre nós, pessoas que, sim, louvam, glorificam a Deus maravilhosamente com a sua boca, mas e o seu coração? Que o Senhor é quem nos conhece profundamente. Como ele está? Como se encontra? Muitas vezes é a nossa vontade, nossas regras, as nossas leis prevalecem no meio cristão, enquanto que a lei, as regras de Deus ficam para trás, meus queridos. O que passa a ser exercido em muitos lugares por aí hoje é a expressão do que nós chamamos no meio teológico de legalismo. O que estava acontecendo nessa carta aos Gálatas também, como nós vamos ver, que é simplesmente, meus amados, quando os homens passam a acrescentar algo a mais à obra de Cristo, que é desnecessário para a salvação. Legalismo é isso. Pense por si mesmo. Será se nós tenhamos exercido talvez alguma obra, alguma regra que ocasiona ilegalismo? Ocasiona no desvio, meus amados, da confiança unicamente em Jesus Cristo. E transporta para a confiança, muitas vezes, em nós mesmos. Muitas vezes, em outras coisas. E não em Cristo Jesus. E este é o perigo. É aí que mora o perigo, como diz muitos. Que nós deixamos, às vezes, meus irmãos, velhas coisas em uma nova vida. O perigo de insistirmos com a tendência de praticarmos aquilo que Jesus já realizou para a nossa justificação. Não é necessário que nós façamos mais nada. Nós, às vezes, insistimos, meus irmãos, praticando coisas que não são mais necessárias. De continuar vestindo vestes que Cristo já nos despiu. De continuarmos, meus irmãos, usando o velho, quando Cristo já fez tudo novo. Como ele bem fala em 2 Coríntios 5:17. É o perigo de continuarmos olhando para nós mesmos, quando nós já deveríamos romper com isso e seguirmos adiante. Prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, em muitos lugares, e às vezes nós mesmos estamos olhando ainda para trás, quando aquilo tudo já passou e não tem mais nenhuma necessidade. Pessoas assim, às vezes, vão passar a exigir coisas no nosso meio, coisas para a liderança, que sejam colocadas ali, que não tem mais necessidades, coisas que foram necessárias, sim, em tempos atrás, em tempos passados, mas para o momento hoje do cristianismo, o momento contemporâneo, não serve mais, meus amados irmãos. E essas regras, muitas vezes, ao invés de edificar, nos destroem. Por isso devemos estar atentos a isso. E olhando para essa carta aqui aos Gálatas, nós encontramos problemas semelhantes acontecendo neste meio. O contexto de Gálatas, meus irmãos, é justamente uma exortação contra este tipo de prática que estava acontecendo na igreja da Galácia. Os Gálatas, eles passam a exercer certas práticas contrárias ao evangelho que eles receberam do próprio Paulo. Como, por exemplo, estava acontecendo ali a ação dos homens chamados judaizantes. Judeus, aparentemente convertidos ao cristianismo, mas que queriam implementar, colocar práticas, regras judaicas que não tinham mais necessidades na igreja cristã. Estes homens estavam fazendo isso. Paulo, então, ele vai, inclusive, se dizer: eu estou admirado, eu estou chocado que vocês tão rapidamente passaram deste para outro evangelho. Paulo se diz chocados, como nós observamos no capítulo 1, versículo 6, deste grupo de judaizantes terem sido capazes de mudar a mentalidade dos Gálatas cristãos de fato. E de chegar a um ponto, meus irmãos, de inclusive cobrarem que eles fossem circuncidados. Senão não teria validade a sua crença em Jesus Cristo. Os judaizantes acreditavam nisso, que a circuncisão ainda deveria ser praticada, se dependesse deles,
ainda hoje nós precisaríamos circuncidar pessoas. Porque eles estavam olhando para trás, para práticas desnecessárias. E Paulo vai escrever combatendo justamente este erro que estava acontecendo ali dentro da igreja. Ele diz: vocês estão abraçando tão depressa essas regras. Cristãos estavam exercendo isso ao ponto de quererem se circuncidar novamente. Como Paulo fala no capítulo 5, versículo 2 de Gálatas. Meus irmãos, Paulo vai enfatizar que a justificação é somente pela fé. Nenhuma obra mais da lei tinha a capacidade de justificar o homem, a não ser o sacrifício em Cristo Jesus. E é assim como que Paulo tratou com os Gálatas que eu quero olhar também para nós nesta noite, meus irmãos, observando se por acaso nós, individualmente, quem sabe coletivamente, não estamos observando algum preceito desnecessário, alguma regra que não cola mais com o Evangelho de Cristo Jesus. Muitas vezes, em muitas práticas nossas, talvez em muitas falas, nós também tenhamos sido legalistas. E esta atenção, é tendo esse conhecimento, que nós podemos tomar este cuidado, que nós podemos nos policiar, meus irmãos, estar atentos a como temos praticado o Evangelho diariamente em nossas vidas, como um só corpo, como o corpo de Cristo. Isto, meus irmãos, estas práticas judaizantes, por incrível que pareça, acontecem em muitos círculos hoje, como no meio neopentecostal. Eu fico triste às vezes de ver, inclusive em algumas igrejas pentecostais, que nós consideramos nossas irmãs, se deixando ser intimidadas, às vezes, ou abraçadas por essas práticas judaicas, que não têm mais valor, que não têm mais necessidades, e no meio neopentecostal, que já é heresia absurda, é o que mais tem. E muitas delas, práticas que são exercidas que nós nem podemos considerar como sendo parecidas com a obra de Cristo, mas como, na verdade, aberrações terríveis que nós devemos condenar. Então, pode existir, meus queridos, muitos nos meios hoje, fazendo muitas práticas que não são mais necessárias. Essa é a atenção para a qual dirige o nosso olhar nesta noite, nesta carta, para que nós tenhamos cuidado e nos perguntar, e responder o porquê nós precisamos romper com o nosso eu. Observem, no versículo 19, tem algumas versões, meus queridos, que essa frase, fui crucificado com Cristo, está ou no final do versículo 19 ou no início do versículo 20. Como é o caso da Bíblia King James, a versão King James, ela traz tudo no versículo 20 e outras traz no versículo 19. Mas veja que nessa parte, possivelmente na de vocês esteja no 20, no 19, na parte C diz, fui crucificado juntamente com Cristo. E esta é uma das primeiras lições, uma das primeiras respostas que nós respondemos. Por que precisamos romper com o eu? Porque nós fomos crucificados com Cristo. Meus queridos, Paulo aqui ele está falando de algo extraordinário que aconteceu com ele. Que talvez alguns não tenham a capacidade de confessar. Que talvez nós tenhamos vergonha de dizer. Mas que Paulo não tinha. Paulo chega e diz, eu fui crucificado com Cristo. Ele relata, meus queridos, sobre algo que aconteceu com ele, sobre a sua morte. Ele declara a sua morte aqui. Neste versículo, é uma união na qual Paulo estava ligado. É uma declaração de morte. Cristo, meus amados, nós sabemos que Cristo ele cumpriu a lei por inteiro. Eu vim cumprir desde a menor regra até a maior regra que é exigido pelo meu Pai, que é exigido pela lei que o Deus Todo-Poderoso nos deu. Meus amados irmãos, como Jesus Cristo ele é soberano e maravilhoso, que veio cumprir isso por nós, ele pagou o preço, e preço de sangue. E aquilo que a lei cobrava de nós, morte, condenação eterna, juízo, a ira de Deus sobre nós, por meio de Cristo Jesus, Deus ele aplaca, ele considera como paga a dívida nossa ao Senhor e não nos considera mais como culpados, porque nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Aquele que creu em Cristo foi crucificado com ele e que está livre da maldição da culpa.
Logo, não há necessidade de exercer mais práticas, como, por exemplo, a circuncisão, que os judaizantes queriam aplicar, queriam impor na igreja dos Gálatas, para que sejam executados novamente. Não era mais necessário, meus amados irmãos. Era um sinal da aliança que, inclusive, foi mudado. Como nós bem sabemos, Paulo não vivia uma vida isolada nele mesmo. Quando ele fala, eu fui crucificado com Cristo, essa preposição fala muito a nós. Ele não está sozinho. Paulo diz que foi crucificado com Cristo. Ele não vive uma vida isolada, mas ele permanecia em comunhão com o Senhor que morreu por ele. Então se pergunte também, você, nós, como nós temos vivido com Cristo o nosso relacionamento? Porque aqui, repetidas vezes, meus amados, nas Escrituras, nós vamos encontrar essa preposição de união, que representa, que significa união com o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós encontramos Paulo dizendo, eu sofro com Cristo, eu morro com Cristo, fui crucificado com Cristo, fui sepultado com Cristo, ser ressuscitado, tornar-se vivo, ser glorificado com, ser co-herdeiro com Cristo. Paulo usa isso em muitas passagens. E nós observamos que a crucificação com Cristo nos coloca em comunhão direta com Ele. Nos coloca, meus irmãos, em comunhão uns com os outros. Porque nós cremos no mesmo sacrifício que foi feito por nós. Foi pago um alto preço. E uma pessoa só pode ter comunhão com Cristo se foi crucificada com Ele. Nós só podemos dizer que temos comunhão com Cristo uns com os outros se estivermos dispostos também a declarar como Paulo declarou, eu estou crucificado com Cristo. Será que nós temos essa ousadia? Será que nós temos, acima de tudo, esta convicção interna do nosso coração? E Paulo vai usar essa expressão, de certa forma, em Romanos 7:1, quando ele vai falar, de certa forma, para aqueles judaizantes, tendo esse contexto com romanos que não tinha necessidade deles continuarem observando determinadas regras da lei, porque ela só tinha domínio sobre eles enquanto eles estavam vivos. A lei só tem domínio sobre alguém enquanto este está vivo, e por isso é preciso morrer. E por isso Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Meus irmãos, eles agora tinham paz com Deus. Como Paulo fala em Romanos 5:1, agora, justificados, pois, mediante Cristo Jesus, tendes paz com Deus. Porque pela lei ninguém podia ser justificado perante Deus, como ele fala no versículo 16 de Gálatas 2. Pela lei era impossível alcançar redenção, era impossível alcançar justificação, e é por isso que Cristo Jesus ele cumpre a lei por nós, meus irmãos. A dívida foi paga por ele. E por isso que nós devemos nos considerar mortos com Ele. Com Cristo, sempre. Unidos, porque fomos redimidos por Ele. É com essa mesma mentalidade que Paulo fala no capítulo 6 dessa mesma carta, versículo 11, que nós podemos nos considerar mortos para o pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso. Nos dá uma certeza maravilhosa que nós podemos tomar posse. Tome posse disso. Porque nós ouvimos muitos declararem por aí, tomando posse de muitas vitórias. Ora, com discursos que só levam à distância de Cristo Jesus. Mas essa declaração das Sagradas Escrituras com Cristo nos coloca no lugar certo. Nos coloca em comunhão com Cristo e uns com os outros. Porque, meus irmãos, se Cristo foi crucificado por mim e por você, não há mais necessidade de nós acrescentarmos mais nada à obra de Cristo. Porque Cristo é suficiente. Este foi um brado da Reforma Protestante. Somente Cristo. Se eu fui crucificado juntamente com Cristo, a aguilhão da lei já não tem mais efeito sobre mim, portanto, eu não preciso, meus amados, impor certas regras humanas para que possa colaborar com o sacrifício de Cristo. Não, não existe mais isso. Não existe obra nenhuma que nem eu e você possa fazer. E que por isso que Isaías vai dizer que as nossas obras diante de Deus são consideradas como trapos de imundícia. Porque a única obra que tem valor diante de Deus é a de Cristo Jesus.
meus irmãos. Tenhamos essa certeza. Se eu fui crucificado com Cristo, eu tenho comunhão com Ele. Nós estamos aqui nesse momento tendo este relacionamento uns com os outros, neste culto de comunhão ao nosso Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos rever, talvez, a nossa mochila, que está nas nossas costas, que está nas costas de muitos. Será se nós temos carregado um peso morto? Será se nós temos carregado coisas aqui dentro que não são necessárias de estarem aqui? Que não nos ajudam em coisa nenhuma para nos aproximarmos do Evangelho de Cristo Jesus? Será se nós temos crido em coisas vãs que vão contra o Evangelho de Cristo? Se sim, meus irmãos, joguemos fora, porque só Cristo é suficiente. Amém? E em segundo lugar, meus queridos, por que nós precisamos romper com o nosso eu, com o nosso ego? Mais uma vez, Paulo responde, porque já não sou eu quem vivo. Se ele diz, eu fui crucificado com Cristo, logo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A parte B do versículo 20. Diante dessa certeza de que Paulo foi crucificado com Cristo, ele então tinha convicção de que Jesus não somente estava com ele, crucificado estava lado a lado, numa situação de morte, de crucificado, mas ele tinha certeza também que Cristo era quem vivia por meio de Paulo. Quem é que tem vivido por meio de nós? Será se o Carlos? Será que o Gerson, o Flávio, o Eurix, ou cada um de nós, que a comunidade, que a sociedade tem visto por aí, são o nosso eu do passado, ou é a nova criatura que Cristo nos deu a oportunidade de vê-la, que fez tudo novo? Porque se for, meus irmãos, nós não temos testemunhado o Evangelho verdadeiramente. Nós precisamos ser como Paulo, fazer essa declaração, mas também viver dessa maneira, de maneira que Cristo conduza a nossa vida. Meus irmãos, nós observamos que, enquanto que os judaizantes expressavam a sua própria vontade, deixando com que o seu eu se manifestasse, o seu eu que eles não deixaram na sepultura se manifestasse, Paulo ele fala que realmente estava vivendo por intermédio dele. Não era ele mesmo, aquele Paulo pecador do passado, mas ele diz, é Cristo que vive em mim. Os judaizantes estavam fazendo essa aberração na igreja da Galácia. Meus irmãos, eles expressavam a sua própria vontade. Esses judaizantes estavam vivendo o seu próprio eu, mas Paulo ele declara sua sentença de morte. Não, eu fui crucificado com Cristo. Ele proclama a sua morte. Paulo se considera morto, ele diz, eu estou crucificado, mas vivo por meio de Cristo Jesus. Logo, meus irmãos, o fato de estarmos crucificados com Cristo nos torna vivos verdadeiramente. Não é aquelas pessoas que se consideram sem lei, que se consideram livres para fazer o que quiserem aí afora, no mundo, seguindo esse sistema pecaminoso, esse sistema que nos distancia cada vez mais para longe de Deus, que dizem, nós somos verdadeiramente livres. Não, eles não estão livres. Eles estão mais amarrados do que imaginam. Na verdade, eles estão mortos. Cada um de nós que estamos aqui já provamos disso antes. Nós não tínhamos a alegria verdadeira, vivendo longe de Cristo. Meus irmãos, nós estávamos verdadeiramente mortos. Mas é quando nós morremos nesse paradoxo. É quando nós morremos com Cristo que verdadeiramente nós somos livres. Como ele vai falar da liberdade também nessa carta. Como ele vai dizer, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não foi para isso que vocês foram livres, para viverem aí fazendo suas próprias vontades. Por isso Paulo diz, eu não faço minha própria vontade, porque eu estou crucificado com Cristo. É a vontade de Cristo que prevalece sobre a minha vida, e não a minha própria vontade. Paulo estava disposto, ele rompeu com o seu eu, no momento que Cristo apresenta-se a ele no caminho de Damasco, meus irmãos. Quem és tu, Senhor? Sou Cristo, sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, ele rompe com o seu eu. Ele declara a sua sentença de morte, e aquele manifesta aos Gálatas, eu fui crucificado com Cristo.
Enquanto que nós, ousadamente às vezes, ousamos a falar, bater no peito, a dizer que é a nossa vontade que prevalece. Não, isso não é ser livre. Viver para Deus é não viver mediante a sua própria vida, sua própria vontade, mas por meio do poder de Cristo que habita em nós. Isto, meus irmãos, só é possível por meio da verdadeira comunhão que nós temos com Cristo. E nós podemos ter com a sua morte no Calvário. E de nós estarmos ligados com esta morte e dizer também, estou crucificado com Cristo. Logo, vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós por meio do Espírito Santo. Ele diz, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. E vos anunciarei todas as coisas, ensinarei, vos instruirei. É todas as coisas que aqui está. O Espírito Santo da verdade vos falará aos seus corações, lhes capacitará a viverem uma vida santa, lhes darão poder, lhes darão autoridade e, acima de tudo, lhes dará domínio, para que vocês já não vivam mais como antes, mas vivam conforme os meus mandamentos. O Espírito Santo vive em nós, tenhamos essa convicção, que é Ele quem deve governar e conduzir a nossa vida de forma verdadeira, tornando justo todo aquele que crê. E estes não precisam mais de esforço humano algum, porque nós já fomos salvos, meus queridos, meus irmãos. Foi para isto que Cristo morreu por nós. Foi para isso que a sua obra foi feita, para que nós, como ele declara em 2 Coríntios 5,15, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Se nós ousamos dizer que nós vivemos por nós mesmos, que isso aqui não é quem conduz nossa vida, nós não somos crentes verdadeiramente. A Bíblia nos chama a romper com o nosso eu. Há uma competição, Paulo diz, aquele que você alimentar mais, a carne ou o espírito, esse vencerá. Há essa competição, meus irmãos, que é travada, essa luta diariamente. Vejamos também o que Paulo fala em Romanos, abra, em Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11. Paulo diz, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu espírito que habita em nós. Meus irmãos, o pecado ele tem domínio sobre nós, enquanto que o nosso espírito está morto e o nosso corpo, que é conduzido, governado pela natureza pecaminosa, está vivo. Mas a partir do momento que Cristo faz a obra em nós, com o Espírito Santo nos regenera e nos capacita, então a obedecermos a sua palavra, então Paulo diz que nós estamos verdadeiramente vivos. É isto que acontece quando nós morremos com Cristo. Nós somos ressuscitados espiritualmente. Dessa forma, meus irmãos, ocorre o oposto. O corpo morre e o espírito vive. É o espírito quem conduz a nossa vida. E há uma implicação severa contra nós, como Paulo fala aqui, aplicando em nossas vidas. A implicação de nossa parte de que, entre aspas, como muitos falam, a vida é minha. Eu faço o que quiser dela. Eu não devo satisfação a ninguém. No meio cristão, muitos dizem isso hoje, equivocando-se, porque como corpo de Cristo, como comunidade, nós devemos satisfação uns aos outros, sim. Nós devemos satisfação a Cristo, não no sentido de invadirmos a vida um do outro, não. Mas no sentido espiritual, no sentido de ajudarmos uns aos outros. Nós devemos, sim, um ao outro. E isso pode testemunhar, essa fala, essa palavra, pode testemunhar algo contra nós mesmos. Como Paulo vai falar em Romanos 8, versículo 9, como nós já estamos abertos aqui, ele vai dizer, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito Santo está em vós. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Será? Se o Espírito Santo habita nestes que exclamam desta maneira que a vida é minha, eu não devo satisfação a ninguém,
muitas vezes, nem ao próprio Deus, porque quem nos confronta contra os nossos erros é isso aqui. Não precisa nem um líder mesmo chegar e dizer a respeito, né, de um pecado, aconselhar, porque basta buscar aqui que as Escrituras falam que esta é uma declaração falsa. Esta é uma declaração que, na verdade, nos condena. Porque aquele que é salvo verdadeiramente, como Paulo mesmo falou, dele mesmo, em Atos capítulo 20, versículo 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso inclui tudo, meus irmãos. Paulo não tinha a vida dele como preciosa. Inclusive, em outros momentos, em Filipenses 3:8, nós observando aquele Paulo extraordinário que antes dava a própria vida por quem ele era, um homem de nascimento digno, israelita de fato, fariseu de nascença, homem de sabedoria estimada, de conduta exigente, crença ortodoxa. No entanto, isso pelo qual Paulo dava sua vida antes. Ele vai dizer em Filipenses 3:8, eu considero agora, meus irmãos, quer saber isso aqui tudo? Eu considero como esterco. Não vale de nada. Porque não vale de nada eu ter tudo isso aqui e perder Cristo Jesus. Essa declaração é importante. Mas e nós, observando o nosso viver, nós podemos dizer que, de fato, vivemos para Deus? Será que nós dizemos como Paulo, vivo pela fé no Filho de Deus? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Se a minha vontade se sobressai acima dessa daqui? Acima das Escrituras? Será que temos desobedecido a Deus tanto assim, meus irmãos, no decorrer do nosso dia a dia? Serve para nós refletirmos. Paulo rompeu radicalmente contra o seu eu, contra aquilo que muitas vezes levava ele a desobedecer a Cristo. Algo que não foi tirado dele completamente. Ele mesmo disse que há uma luta interna. Ele disse, o bem que eu quero fazer, se não faço. Porque a natureza pecaminosa, de certa forma, ainda, infelizmente, trabalha em nós. Mas que possamos, meus queridos, observar. Será se existe algo em nossas vidas que consideramos mais elevado, mais sublime do que a obra de Cristo Jesus? Que disse, não, isso que vocês criam, que vocês fazem, não é mais necessário. Não existe nenhuma boa obra que pode colocá-los diante de Deus, mas a minha pode. Creiam, portanto, em mim. Isto é declarar, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Depois que ele tenha declarado já que foi crucificado com Cristo, respondendo essa pergunta, por quê? Romper com o nosso eu. Em último lugar, ele vai responder no versículo 20, parte C, porque é uma vida agora vivida pela fé em Cristo Jesus. O restante do versículo diz, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E agora, meus irmãos, como essa vida que está crucificada com Cristo, como que essa vida que agora é vivida com Cristo, como ela é exercida na prática, como ela é exercida diariamente? A resposta que as Escrituras nos dão é pela fé. Como é isso, pastor? Paulo não quis dizer, meus irmãos, que agora ele virou uma espécie de robô, sem vontade própria, sem consciência. Pelo contrário, Paulo vai dizer que a sua vontade e a sua consciência estão cativas à palavra de Deus. Quem é que conduz agora a vida de Paulo? Pela fé, ele diz, é Cristo Jesus. Paulo passa alguns momentos falando que era Cristo que vivia nele, não mais ele. Mas agora, a partir desse momento, Paulo ele vai, digamos que, inverter. Ele vai dizer, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Meus irmãos, para Paulo, que foi crucificado com Cristo, que era Cristo quem vivia com ele podia dizer que era capaz de viver tanto na carne quanto no espírito, de maneira que glorificasse a Deus. Muitas vezes, quando nós falamos da carne,
Nós temos que saber diferenciar, porque as Escrituras colocam o contexto, o significado da carne, no contexto bíblico, de algumas formas. Aqui está significando o viver no corpo, a vida, aqui, na terra. E Paulo ele poderia viver enquanto aqui nesse corpo carnal, pecador, mas da mesma forma que uma vida espiritual. Paulo ele fala que é possível, meus irmãos, vivendo pela fé, que Cristo, por meio do Espírito, conduza, dirija a sua vida. É possível que nós, ainda aqui vivendo, por meio da fé, permitamos, exerçamos que Cristo dirija, conduza a nossa vida. Meus irmãos, quando o autocontrole nós perdemos, quando o domínio nós deixamos de lado, quando nós nos irritamos facilmente contra um próximo, quando nós criamos ódio no coração por alguma outra pessoa, quando nós até mesmo pelos nossos irmãos, que Cristo diz, é muito fácil vocês amar, perdoar os irmãos de vocês. Eu quero ver vocês perdoarem aqueles que lhes perseguem. É muito fácil. Mas muitas vezes, até dentro da igreja, encontramos discórdias, encontramos brigas, más condutas. Será se este é o testemunho de um espírito que está sendo conduzido por Cristo? Isto é muito sério para nós, para mim e para você, porque nós estamos permitindo aqui nessa ocasião que é Cristo que não é Cristo que está nos conduzindo, mas é nós mesmos, é o nosso eu, com quem Ele nos chamou a romper. E Paulo ele fala isso. Ele não estava tentando dizer que ele não tinha mais vida em si mesmo. Não. Paulo não foi privado de sua vida na carne, isto é, de sua existência humana, de sua vida no corpo. Ele ainda é Paulo, aquele indivíduo que pensa, que exorta, que testemunha, que se regozija por ele mesmo no Senhor. No entanto, o laço que une o seu Senhor é muito mais forte e ao mesmo tempo muito mais íntimo do que ele mesmo, do que aquela natureza que poderia conduzi-lo, que poderia transformá-lo em outra pessoa. E é por isso que ele diz, eu aprendi a viver contente em toda a ocasião. É por isso que ele diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Sabe como muitos usam esse versículo, né, para se gloriarem, dizerem assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu quero ver você poder perdoar seu irmão em Cristo, se é Ele que conduz a sua vida. Eu quero ver você não se irar em casa com a sua esposa ou com seu esposo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero ver você poder abandonar determinados pecados, que infelizmente ainda possa ser que em nossas vidas possa nos colocar diante de Deus como culpados. É isso que esse versículo significa. A união da fé é isso, meus irmãos. E eu sei, é forte. Nós lidamos com isso diariamente. A humilde confiança em Cristo é o canal pelo qual Paulo ele recebe a força de que ele necessitava para enfrentar toda e qualquer adversidade, toda e qualquer ocasião. É nesse contexto que esse versículo é falado. É por isso que Paulo diz isso, posso tudo naquilo que me fortalece. Paulo confiava unicamente em Cristo. E Cristo dava força para passar por todas as ocasiões da vida. Seja perseguição, seja calúnias, seja ameaças, seja lidar com os inimigos. Ele poderia passar por tudo isso, porque era Cristo que conduzia a sua vida. Porque ele estava crucificado com Cristo. Já imaginou se não fosse? Se fosse aquele Saulo de antigamente, que ainda tivesse controle sobre a vida de Paulo, o que ele iria fazer diante de situações como estas? Quando ele deveria se calar, seria se ele iria se calar? Quando ele deveria virar a outra face? Quando ele estava sendo apedrejado, chicoteado, enfrentando naufrágios, presos em cadeias por amor a Cristo, sem ter culpa de nada. Mas ele aceita estar ali, porque ele diz, eu fui crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que Paulo diz aos próprios Gálatas, andai no Espírito e de maneira nenhuma vocês satisfarão a vontade da carne. No capítulo 5. Meus irmãos, estar unido a Cristo é, embora vivendo no corpo, ou seja, na carne, ser conduzido por este Espírito. Viver em Cristo, essa declaração que Paulo faz, é justamente isto. Ser conduzido pelo Espírito.
vivam no Espírito. A prática dos judaizantes eram práticas contrárias a isso. Práticas que simbolizavam, que representavam o seu eu próprio. A vontade não era o que Cristo queria, era o que eles mesmos queriam, que faziam com que satisfizessem suas vontades carnais. Eram práticas egoístas, não fundamentadas no amor. Enquanto que a prática de um cristão, como Paulo bem fala aqui, de forma esplêndida, maravilhosa, a prática do cristão é uma prática fundamentada no amor. A ortopraxia é isso. Veja, quando nós falamos da fé verdadeira que nós devemos crer, não é só ter a fé verdadeira, ou seja, ter ortodoxia. Mas a Bíblia também diz que nós devemos ter ortopraxia, que é justamente viver esta fé verdadeira que nós dizemos crer. Se nós não vivemos, nós temos sido hipócritas. Aplicando em nossas vidas, temos nós vivido uma vida por fé? Será se nossas práticas diárias têm testemunhado a favor de nós ou contra nós? O estado do nosso coração, como se encontra? Testemunha contra nós ou a favor de nós? Precisamos estar unidos, meus irmãos, a Cristo, para sermos capazes de amar verdadeiramente, para sermos capazes de servir verdadeiramente, para sermos capazes de adorar verdadeiramente. E Deus só recebe nossa adoração quando todas essas coisas aqui são praticadas. É Cristo que deve conduzir nossa vida. É isso que significa viver pela fé no Filho de Deus, que nos amou, que se entregou por nós. Mas muitas vezes não é assim que nós vivemos, infelizmente. Vivemos cada dia dependendo de nós mesmos. Muitas vezes preocupados com o futuro e outras vezes vivendo em vão o presente. Às vezes nós queremos implementar na igreja coisas que não têm mais valor, coisas que não mais importam, coisas que não expressam o verdadeiro serviço a Deus, a verdadeira adoração, o verdadeiro amor que nós deveríamos ter pela igreja. Concluindo, meus irmãos, nós observamos como o homem, ele tem essa capacidade de se escravizar a si mesmo, mas também tornar os outros escravos de si mesmo. Isso é uma prática triste que aconteceu. Homens que desprezam a liberdade quando dizem amar a liberdade. Há uma contradição, não é? O homem se fez não somente de si mesmo escravo, como também escravizou a muitos outros, o seu próprio povo. E esta tendência, vez por outra, se apresenta até mesmo dentro da igreja, disfarçada da fé verdadeira, mas não deixa de ser regras humanas, sem proveito para a salvação, levando a igreja simplesmente ao legalismo, a colocar coisas, cargas a mais desnecessárias à obra de Cristo, observando preceitos apenas de homens. E nós podemos finalizar, meus irmãos, dizendo que vivamos por fé, meus queridos, que possamos ter a capacidade de dizermos como Paulo disse, estou crucificado com Cristo, a nossa vontade já não tem vez na nossa vida não. Agora é a vontade de Cristo que deve conduzir nossas vidas. Que nossas práticas diárias testemunhem isso na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Essa vida sendo expressada verdadeiramente como o Senhor quer que seja expressa. Estou crucificado com Cristo. E também que possamos declarar, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que importa é o que está aqui. É o que Ele nos ensina na sua palavra. E que também possamos viver por fé. Que é isso? Que nós trabalhamos neste último ponto. Pois se nós fomos crucificados com Cristo, deixemos com que Cristo viva por meio de nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória damos ao nosso Deus que nos permitiu estarmos aqui nesta noite, ouvindo sua palavra que nos confronta. E precisamos dela diariamente. Deve nos confrontar em nossas casas diariamente. Na nossa vida, diariamente. E que possamos pedir perdão a Deus. Se muitas vezes o que tem se sobressaído, o que tem se exercido, não é a sua vontade, mas a nossa. Que possamos pedir perdão a Deus, meus irmãos. Oremos. Senhor nosso Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos exorta. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos capacita a sermos melhores a cada dia. Nós sabemos, Deus, que nós não seremos perfeitos aqui. Nós sabemos que nós somos falhos. Mas nós não devemos usar
ó Deus, dessa realidade, dessa certeza que também a Bíblia atesta, fala de nós, para darmos ocasião à carne. Não. Mas que nós possamos ser de fato humildes, sermos cristãos verdadeiros que buscam, ó Deus, viver conforme a tua palavra, permitindo com que Cristo viva em nós. E ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. É quando Cristo é apresentado por meio de nós, vive em nós, conduz as nossas vidas, que nós glorificamos a Deus, que nós glorificamos a sua obra em nós. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, por nos permitir sermos teus filhos, por nos permitir sermos melhores a cada dia. E caminhamos no caminho da soberana vocação, para o prêmio da soberana vocação, para o prêmio que o Senhor Jesus Cristo obteve por nós, e recebemos na eternidade uma vida ao lado do Senhor, que finalmente, sim, aí sim será perfeita, Deus. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por tudo, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.